Eu diria que toda a pobreza, seja material ou espiritual, advém da nossa falta de conhecimento. Ou melhor, de como esse conhecimento nos foi passado. Os ensinamentos religiosos ocidentais, em grande parte, esconderam nossa verdadeira origem, ocultando o que deveria ser revelado. Mas esse conhecimento sempre existiu. Ele vem do Oriente, de uma sabedoria muito mais antiga que o próprio Ocidente. Isso se reflete diretamente na vida de cada um de nós. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem viver em abundância enquanto outras estão presas em ciclos de escassez? O equilíbrio entre o espiritual e o material sempre foi mal compreendido. Muitos acreditam que a felicidade está na conquista material. Mas quantos milionários vivem infelizes, depressivos, sentindo-se vazios? Por outro lado, quantos seres espirituais passam por dificuldades extremas, sem recursos sequer para cuidar da própria saúde ou se alimentar? O que nos foi ensinado separou essas duas realidades como se fossem opostas, mas a verdade é que uma depende da outra. Carl Jung disse: "A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original." Quando o conhecimento veio do Tibete em direção ao Ocidente, surgiram dois caminhos. O primeiro é chamado de Hinayana, a pequena barca, que ensina: vá, melhore-se, evolua sozinho. Quando estiver totalmente evoluído, então poderá ajudar a humanidade. Disso surgiram ordens de monges que abandonam tudo, raspam a cabeça, se isolam em montanhas, se dedicam a práticas místicas para tentar auxiliar o mundo. Mas o que acontece? Passam a vida inteira sem saber se realmente estão prontos. Morrem sem ter ajudado a si mesmos nem a humanidade. O segundo caminho é o Mahayana, a grande barca, que prega: vá junto com a humanidade. Evolua quando toda a humanidade evoluir, e assim todos crescerão juntos. Dessa linha derivaram várias ordens espirituais, mas o problema é que nunca se sabe quando a humanidade estará pronta, e isso pode resultar em uma espera sem fim. Existe, no entanto, um terceiro caminho, um caminho do meio, chamado Vajra, Vajrayana, do sânscrito Vajra, raio diamante. Esse é o caminho da instantaneidade, da neutralidade ativa. Ele ensina que o ser humano deve evoluir por si mesmo e pela humanidade ao mesmo tempo, equilibrando o que está acima e o que está abaixo, unindo matéria e espírito sem precisar rejeitar um em favor do outro. A humanidade tem vivido em um grande desequilíbrio. Os que se dedicam exclusivamente ao mundo material frequentemente se veem espiritualmente vazios, sem propósito, apenas acumulando bens, poder ou status, mas sem verdadeira realização. Por outro lado, aqueles que mergulham apenas no espiritual muitas vezes enfrentam dificuldades na vida prática, negligenciando suas necessidades básicas e vivendo à margem do mundo. Esse descompasso entre matéria e espírito nos afasta de nossa verdadeira missão. O problema é que esse caminho não é bem compreendido. Acredita-se que ou se deve abandonar o mundo material para se tornar puro espiritualmente, ou então abandonar a espiritualidade para se dedicar inteiramente à matéria. Mas são coisas que precisam andar juntas. Isso se reflete na visão do trabalho e da riqueza. A palavra trabalho vem do latim tripalium, um instrumento de tortura. Por isso, ao longo da história, o trabalho foi associado ao sofrimento. Mas nada acontece no mundo sem intenção. Alguém sempre sabe o que está fazendo. A questão da riqueza também foi manipulada. O dinheiro, em sua origem, está ligado à verdadeira riqueza, que envolve bens materiais, mas também sabedoria, longevidade, saúde e conexão com o divino. Buda já dizia: o homem sofre porque deseja possuir aquilo que, por sua própria natureza, não pode ser possuído. A busca desenfreada por dinheiro sem propósito ou significado real é apenas uma manifestação desse desequilíbrio interno. E esse erro tem sido repetido há séculos. A humanidade foi levada a acreditar que há apenas duas opções: o caminho da renúncia total ou o caminho da ambição desenfreada. Mas a verdade
é que existe um terceiro caminho: o caminho da sabedoria e do equilíbrio. Essa era a busca dos alquimistas, a pedra filosofal, o ouro espiritual. Mas o verdadeiro ouro não é apenas o metal físico. Na busca pela transformação do chumbo em ouro, o primeiro a se transformar era o próprio alquimista. Ele refinava sua consciência, e quando compreendia o real significado da riqueza, o ouro físico surgia como consequência. Mas já não era mais necessário. A humanidade, no entanto, tem sido dominada pelo poder da riqueza e da linguagem. Desde o início de cada ciclo, são criados um gênio da riqueza e um gênio da língua, que moldam a estrutura do mundo. Quem domina esses princípios controla a humanidade, mas a lei divina não quer pobreza, sofrimento ou morte. Esses são conceitos humanos baseados na ignorância. Sempre que um ciclo termina e outro começa, um novo gênio da riqueza e da língua são criados para servir a nova humanidade. O problema é que muitos ainda estão presos ao gênio antigo, ao sistema de poder baseado no medo, na escassez e na separação. Mas quanto mais a humanidade se apega ao velho sistema, mais o novo empurra para que a transformação aconteça. E isso nos leva a dar um princípio fundamental. Quanto pior as coisas parecem estar, mais forte é a pressão do novo sobre o velho. Assim como em um dia nublado o sol continua brilhando acima das nuvens, mesmo quando só vemos escuridão, a verdade maior está sempre presente, aguardando para se manifestar. E há um ensinamento essencial que pode guiar essa transformação. No Evangelho de Mateus, encontramos a chave para esse equilíbrio. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O que isso significa? Que quando priorizamos a conexão com o divino, o restante, riqueza, estabilidade, conhecimento, vem por acréscimo. Mas isso não significa negar o mundo material. Significa entender que a verdadeira riqueza nasce do equilíbrio entre o interno e o externo, entre o espírito e a matéria. E você? Está vivendo em equilíbrio ou se sente preso em um dos extremos? Lembre-se de que há um caminho do meio, e ele está disponível para todos que realmente querem compreender a verdade. Se esse conhecimento fez sentido para você, curta e compartilhe para que mais pessoas despertem. Comente aqui o que você pensa sobre este ensinamento e continue acompanhando o canal para mais revelações sobre a ciência sagrada e o oculto. Nos vemos no próximo vídeo.